incentivar determinadas atividades. A emenda está motivada no interesse público e tem por escopo minorar as exações, juros de mora e multa decorrentes do inadimplemento relacionados aos créditos tributários e não tributários da Fazenda Pública, aos artigos que relaciona, não havendo que se falar no caso de benefício tributário, visto que tais patamares apresentados, a caso implementados, terão aplicabilidade para situações futuras, bem como que os juros de mora consistem na modalidade de juros devidos em razão do inadimplemento ou inexecução de certa obrigação, e se destinam, portanto, a ressarcir o credor diante de um atraso no pagamento. Ainda tais questões foram apresentadas por integrantes do Poder Executivo e debatidas em audiência pública realizada no dia 18 de novembro de 2021, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, ocasião na qual, inclusive, foi apresentado o quadro comparativo. A iniciativa legislativa é regrada constitucionalmente pela Lei Orgânica Municipal, as quais estabelecem as competências, prerrogativa básica para início do processo legislativo. Logo, no que se refere à competência legislativa sobre a matéria em questão, verifique-se que o município de Santa Rosa, por intermédio do projeto de lei em conferência, exercerá sua competência plena no que tange ao assunto e à matéria. Em face do exposto, o projeto reveste-se de boa forma constitucional e legal. Por isso, encaminho o relatório pela aprovação e o devido encaminhamento às demais comissões. Sala das sessões, 1º de dezembro de 2021, vereador Rafael Pino da Costa. Algum vereador quer discutir o projeto? Sendo que nenhum vereador quiser discutir o projeto, coloquemos de imediato o voto do relator em votação. Vereadores concordam pela mesma questão, contrário manifesto. Aprovado por unanimidade de voto. Passamos à leitura do voto do relator Claudio Schmitt, referente ao projeto de lei número 061, de autoria da mesa diretora, que altera a lei complementar 5.594, 17 de setembro de 2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do prefeito e vice do município de Santa Rosa no período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Leitura do parecer. O referido projeto da lei, da nova redação do inciso 1º do artigo 3º da Lei Municipal 5.594/2021, busca permitir o parcelamento de férias do prefeito e do vice-prefeito, além de possibilitar a concessão de forma parcial de férias antes de complementar o período aquisitivo. O direito das férias de cargos da natureza política é governamental, tem garantia constitucional, sendo que o prefeito, como chefe da administração municipal, deve decidir sobre a convergência, a oportunidade de suas férias. Para tanto, deve haver previsão local que lhe permite tal decisão, razão pela qual a apresentação desse projeto de lei. Dessa forma, após o análise do PL número 61/2021, esse relator resolve emitir parecer favorável para a constitucionalidade da tramitação, sendo que o mesmo se encontra respaldado pela legislação municipal, revestido de todos os aspectos formais, legais, constitucionais, estando apto a ser deliberado pelos nobres edis dessa Câmara Municipal. Dessa forma, cumprimenta toda a tramitação necessária. Encaminhamos o referido projeto de lei legislativo número 61/2021 ao prosseguimento aos demais trâmites legislativos. Algum vereador a discutir o projeto? Vereador Claudio Schmitt, eu só, como nós não, esse projeto entrou na segunda e ontem foi ele despachado para só pudesse explicar um pouquinho para nós entender o que realmente está sendo alterado nesse PL aqui, só para nós ter na legislação dele aí, o que está sendo mexido em relação ao subsídio do prefeito e às férias. Isso eu não pude ler, porque até nós estávamos elaborando também o parecer do projeto número
agora me fugiu o número do que nós vamos ler daqui a pouquinho. Se de repente puder só me dar 41. 41. Isso. Só me dá uma explicaçãozinha rápida assim do que realmente é o que está pedindo o projeto. Eu vou passar para a Patrícia aí fazer a questão legal aí da alteração, que ela que fez os encaminhamentos aí. Ele não mexe nos subsídios, vereador, e nem na remuneração, não mexe em nada. A única coisa é a possibilidade de tirar férias de forma parcelada, porque a Lei 5594 ficou definido que ele teria direito a férias de 30 dias. Não ficou determinado de forma parcelada, que ele pode tirar 5, depois 10, né? E a legislação trabalhista já permite que seja feito de forma parcelada. Então, e a outra alteração seria que ele poderia tirar de forma parcelada antes do período aquisitivo de 1 ano. Por exemplo, ele trabalhou de janeiro a junho, então ele poderia tirar 5 dias, vamos supor, que seria parcial ao período aquisitivo de 1 ano. Não sei se o senhor me entendeu. Mas Na verdade, é 2 dias e meio por mês, né? Férias. Eu acho que o vereador Dado, eu entendi bem essa explicação da Patrícia. Hoje, na iniciativa privada, o patrão diz, está meio baixo aí o efetivo de trabalho, eu vou te dar 10 dias. E eu acho que é bem pertinente o prefeito, quando tem algumas coisas pessoais, possa ter esse direito também de resolver seus encaminhamentos, a sua vida pessoal. Acho que não, perante a questão legal, acho que está bem tranquilo. Ele vai tirar proporcional, na verdade, né? 2 Proporcional. dias e meio. 2 dias no e metade meio. do ano, ele quer tirar 15 dias, vai tirar 15 dias. O meu irmão, na John Deere, meu irmão trabalha na John Deere, lá já tem esse sistema de férias proporcionais. Entendeu, Dado? Não, entendi, só que também não vi muita necessidade, porque já faz 1 ano que ele está trabalhando, vai fazer agora em janeiro já, né? Então, mas isso é questão de mérito, né? Daí, mas legalidade está ok, no meu ver. quanto à legalidade, sim, só gostaria de entender melhor. Não teria muita Não, necessidade se era só isso. Pelo que eu entendi, numa outra explicação que nos deram rapidamente, era um outro formato, mas tudo bem. Mas me entendeu, né? Qual que seria a sua dúvida, vereador? Bem tranquilo, né, Dado? Não, é que quanto à questão proporcional aí, é tranquilo, só que não era em relação a não ter cumprido o prazo. A princípio, pelo que estava colocado na legislação, que talvez tenha sido um erro da legislatura passada, o qual, inclusive, eu estava, que nós nos damos conta disso, que ele só poderia tirar férias a partir de 2022. Talvez essa leitura foi que foi explicado rapidamente. Então, agora me parece que não é só isso, né? Poder antecipar férias, mesmo não tendo cumprido os 12 meses. Antes de fechar o período aquisitivo de 1 ano, isso. Exato. Ele poder tirar proporcional, porque quando fecha o período aquisitivo, tem direito aos 30 dias. Né? Só que parece na legislação que estava aí na passada, ou eu não olhei, não estou lembrado, que só poderia ser a partir de 2022, que eu acho absurdo, porque tem 1 ano de aquisitivo, mas tudo bem, o mérito a gente debate depois. Aqui é constitucional, eu sei que é constitucional, tranquilo. Tá bom, tranquilo então, dadas a explicação, colocamos em votação o voto do relator. Vereadores concordam pela mesma comissão, contrário manifesto. Aprovado o voto do relator por unanimidade de votos. Passamos à leitura do voto do vereador Dado Silva, referente ao projeto de lei número 41, que dispõe sobre a remissão de juros e correção monetária para fins de ajustes referente ao Programa Estadual de Saúde 2014-2018, executados pelo município de Santa Rosa e não empenhados pelo Estado do Rio Grande do Sul, nos respectivos exercícios financeiros, com vista a viabilizar a celebração do termo de consideração para a dívida para pronto pagamento. Está com a palavra o relator. Saudar de forma especial todas as pessoas que estão participando, em nome do presidente, participando nessa reunião aqui. Projeto de lei número 41, então, da autoria do Poder Executivo, foi recebido, então, dia 30/11. O caro vereador presidente já deu aqui o que diz, o que propõe a emenda do projeto. Então, vamos direto ao voto relator. Com vistas a cumprir os dispositivos legais constantes nas Constituições Federal e Estadual
e da Lei Orgânica, o presente PL visa autorizar o Poder Executivo a dispensar até 100% dos juros e correção monetária em ajuste referente a programas estaduais de saúde de 2014 a 2018, executados pelo município e não empenhados pelo Estado do Rio Grande do Sul nos respectivos exercícios financeiros. Em sua justificativa, o Poder Executivo expõe que, por meio do termo encaminhado pelo Estado do Rio Grande do Sul, fica demonstrada a intenção de ser realizado o pagamento de imediato referente aos valores em atraso. Além disso, as possibilidades de recebimento anterior ao referido termo eram somente via judicial ou por meio do programa Negocia RS, que tem como objetivo a quitação total ou parcial de créditos do Estado com prefeituras, na área da saúde por meio de dação em pagamento com bens imóveis, os quais trazem inúmeras intercorrências de difícil solução, morosidade e risco e não percepção dos respectivos numerários. Em análise ao PL 41/2021, no que diz respeito ao aspecto formal da iniciativa, a matéria ressalta que o mesmo está em consonância com o que diz o artigo 59 da Constituição Federal do Rio Grande do Brasil, bem como com o artigo 8º da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no artigo 6º, inciso 2º, e do artigo 36, parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Santa Rosa. Por todo exposto, o relator resolve emitir parecer favorável à sua tramitação. Esse, então, é o PL, para que fique registrado para as pessoas que estão nos acompanhando, é referente, então, à remissão dos juros, né, e multa, e o governo do Estado teria que pagar ao município de Santa Rosa em relação a serviços já executados pelo município na área da saúde. Então, essa remissão de juros e multas, o município pode, então, acessar um novo programa do governo do Estado, qual vai vir o pagamento sem esses juros, sem essas multas, no valor que foi, então, empenhado, que o município executou na área da saúde e o Estado ainda não pagou. Pelo que me consta, o valor de 4 milhões, alguma coisa nesse sentido. Algum vereador a fazer uso da palavra? Não havendo, colocamos o voto do relator em votação. Vereadores concordam com a mesma comissão, contrário do manifesto. Aprovado por unanimidade de votos. Passamos à leitura do voto do vereador Rafael Rufino da Costa, referente ao projeto de lei do Executivo 39, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito da Caixa Econômica Federal para a garantia de união no âmbito do programa denominado Financiamento e Infraestrutura e Saneamento, FINISA, e de outras providências. Está com a palavra o relator. Vamos lá. Projeto de Lei 39/2021. Projeto de lei em estudo busca viabilizar a contratação de empréstimos por meio do FINISA, operação já contratada em outros momentos pelo Poder Executivo. O município encaminhou carta de intenção, cuja validade expira em 18 de dezembro de 2021. Tal operação conta com a garantia da União e, com isso, o município sai ganhando com a redução dos custos financeiros, permitindo realizar mais investimentos. O município pretende realizar os seguintes investimentos: obras de pavimentação asfáltica e recapeamento asfáltico em diversas ruas e avenidas do município, obras de pavimentação com pedras irregulares em logradouros no perímetro urbano do município, obras de pavimentação com pedras irregulares em estradas no interior do município, implantação de usina de geração de energia fotovoltaica, eficientização da iluminação pública do município, lâmpadas com tecnologia LED, além de obter melhoria na malha viária, mobilidade, com novas rotas pavimentadas, se objetiva a economia com tais ações, pois teremos a redução dos custos com a iluminação pública, implementando uma usina fotovoltaica e a modernização do sistema de iluminação pública com o uso de lâmpadas com tecnologia LED. Ainda, por exemplo, nas estradas do interior, com a pavimentação, o município reduzirá custos de manutenção das vias, direcionando o trabalho em outras políticas públicas ao meio rural. O município apresentou anexo aos autos declaração de impacto número 042/2021, assinada pelo prefeito municipal, o qual declara que o aumento de despesas tem adequação orçamentária e financeira, conforme preceitua a Lei Federal
número 101 de 2000. Emenda aditiva. Como no projeto estão contemplados investimentos para melhoria na iluminação pública, apresento emenda criando parágrafo único no artigo 6º. Parágrafo único. Fica o município autorizado a utilizar os recursos da contribuição para a iluminação pública CIP como fonte de pagamento para dos investimentos relacionados a melhorias da iluminação pública. Fundamento jurídico. A iniciativa legislativa é regrada constitucionalmente e pela Lei Orgânica Municipal, as quais estabelece as competências, prerrogativa básica para início do processo legislativo. Logo, no que se refere à competência legislativa da matéria em questão, verifique-se que o município de Santa Rosa, por intermédio do projeto de lei em conferência, exercerá sua competência plena no que tange ao assunto e à matéria. Em face do exposto, o projeto reveste boa forma constitucional legal, por isso emito voto favorável e o devido encaminhamento à comissão de mérito. Sala das sessões, 1º de dezembro de 2021. Serei presente. Vereadores, quiserem discutir o projeto? Eu quero só falar sobre a questão da emenda ali, presidente. Eu apresentei essa emenda aditiva porque, como nós estamos tratando de investimento em iluminação pública, nós temos a contribuição. E, no meu ver, para que nós possamos usar os recursos da iluminação para pagamento desse empréstimo, deve constar em lei. Então, por isso que eu apresentei a emenda aditiva, para que os investimentos relacionados, então, à questão da iluminação pública possam ser custeados pela contribuição. Então, se nem não ocorrendo, seriam custeados pelo recurso livre, que acabaria, então, onerando outras ações, né? Então, por isso a apresentação dessa emenda para essa finalidade. E demais, acho que são investimentos importantes aí que visam a economia, questão sustentabilidade também, sem contar na melhoria da malha viária, mobilidade e outras ações importantes que serão desenvolvidas. Seria isso, presidente. Eu tenho só uma pequena dúvida em relação à emenda, já que a gente tem uma lei que é específica para a CIP, né? Se a gente pode realmente fazer uma emenda nesse projeto sem levar em consideração a lei que trata diretamente sobre a CIP. Então, isso eu fico na dúvida em relação à legalidade, vereador. Não sei como é que como isso pode ser esclarecido, né? Eu fico um pouco na dúvida sobre isso. O que pode ser gasto, né? Desculpa, não entendi. Passou uma moto aqui em casa agora. A lei que regulamenta a CIP, ela dimensiona quais as ações que podem ser inseridas no custeio, né? Na forma de pagamento. O que eu vejo ontem lendo, nós fazer essa menção justamente para ter a permissão legal de usar aquele recurso para essa finalidade, né? Então, por isso que eu apresentei essa emenda nessa consideração. Senão, daqui a pouco vamos ter que usar só o recurso livre e ficaria lá o recurso parado, né? Então, como se trata, e inclusive fala relacionada aos investimentos, não é sobre todo o empréstimo, só a parte que se refere ao investimento em iluminação pública, no meu ver, vejo cabível, né? Então, por isso que apresentei ela, mas nada impede que a nossa procuradoria também possa buscar sanar essas dúvidas aí. A minha dúvida em relação a isso, como o empréstimo vai ser feito no montante, né? Ele não vai vir separado, por exemplo, esse valor específico para isso, pelo menos não é isso que eu estou compreendendo. E por isso que eu vejo com preocupação se a gente não prevê, talvez na outra lei, isso. Porque não, bom, vai ser pego, né, o município vai fazer um financiamento de 55 milhões e dentro desses 55 milhões tem algumas ações que serão feitas. E como é que nós vamos realmente fazer essa dimensão em relação a, única e especificamente, vamos pagar um percentual X que é relacionado a isso. Eu acho um pouco complexo sem a gente tratar isso lá na lei específica da CIP. Eu só vejo com preocupação isso, porque o investimento, o buscar o investimento é importante, enfim, esse financiamento, mas ele engloba outras ações que não dizem respeito à CIP também, né? Mas isso então, por isso que eu vou ler de novo a emenda. Não, eu entendi a emenda, vereador, mas eu ainda fico na dúvida da forma legal. Está direcionada para o uso do recurso exclusivo. Isso aí é a própria contabilidade.
Porque no próprio projeto tem uma projeção de 25 milhões para essa finalidade. Então, a própria contabilidade do município pode fazer uma projeção lá, 25 milhões, o custo financeiro é 107,5% do CDI, daria uma parcela X. Então, até aquela parcela é o teto que o município pode utilizar os saldos referentes à contribuição. Eu acho que, quanto à questão de valor, é bem tranquilo para a contabilidade apurar isso. A preocupação é, de fato, constar dentro da lei essa permissão. Posso fazer uma sugestão? Deve fazer. Como a emenda vai a plenário e a próxima comissão que vai receber o projeto é a comissão de fiscalização, essa comissão faz essa análise da emenda, se recepciona a emenda ou não. Não. A possibilidade ou não disso. Nem é a comissão, a dúvida não é no mérito, a questão é legalidade que o dado Isso, o vereador tem razão. A minha preocupação na questão legal, não é no mérito. Acho que o mérito ela é muito interessante, muito importante. Mas a minha preocupação é a questão da legalidade, entende? A procuradoria deve se manifestar nisso. Isso depois do mérito eu acho bem interessante, bem importante a emenda, né? Só que eu ainda fico na dúvida quanto à legalidade dela. Eu também dei. Agora, eu não sei o que nós podíamos fazer. Leia, só analisa a lei, doutora, lá para ver. Eu, no meu ver, não tem problema. Daqui a pouco fala com o IGAN, alguma coisa nesse sentido. Própria PGM. Tá, vamos suspender a reunião por 5 minutos, pode ser? E não dá para nós deixar. Não, mas toca o barco, não tem... aprova o parecer, depois, se for o caso, retira a emenda. Isso não tem... Mas por isso que eu pensei, deixa como está e depois a gente vê se pode ou não pode. Mas, Rafael, e a gente faz uma orientação na questão da votação depois. Mas por que... Se a dúvida na legalidade, o vereador Dado vai querer aprovar o parecer? Por que o vereador Schmidt. Por gentileza, vereador Schmidt, pode ir. Por que nós não deixamos o projeto original como está e o Rafael retira essa emenda? Mas, vereador, a minha preocupação é justamente isso, porque se nós não utilizar esse recurso, é um recurso que fica parado. Nós vamos tirar recurso do caixa livre para pagar toda a operação. Entende? Hoje nós temos uma arrecadação que é única e exclusivamente para investimento em iluminação pública. Se nós deixar assim e não aprovar, nós vamos pegar dinheiro do caixa livre, que é tantos por cento para a saúde, tantos por cento para a educação e demais áreas, e pagar esse empréstimo, sendo que nós poderíamos usar esse recurso que é vinculado única e exclusivamente para isso e não pode ser feito outro investimento. Né? Então, é uma questão mais de precaução na gestão, olhando o recurso público. E tu buscou embasamento junto ao jurídico da prefeitura sobre essa tua emenda? No meu entendimento, é válido. Se nós haver agora, em um dia não vou conseguir buscar muita coisa. Então, aprova a emenda e depois, se é o caso, retira. Ela vai para outra comissão. E, inclusive, a emenda é votada em plenário. Se porventura, eu posso até retirar ela depois. Vamos fazer o seguinte, Dado, acho que é bem alinhado. Deixa a emenda do Rafael, nós temos aí uns 10, 8 dias até ir para a votação. No caso, no plenário, a gente rejeita a emenda dele, está solucionado o problema. Não tem por que nós estar discutindo essa emenda. Isso, até momento. Lá a gente vai saber se pode ou não. Justamente. Na lei original. No plenário, a gente vota contra a emenda dele, fica o projeto original, ou vota com a emenda se não tiver problema. Eu vou votar aqui pelo parecer, pela legalidade do projeto, mas eu voto com ressalvas em relação. Acho que isso tem que ficar registrado, com ressalvas em questão da emenda por causa da dúvida legal. Viu, vereador? Viu, vereador Rafael? Eu acho que o mérito é muito importante, mas daí nós já estamos tratando o mérito aqui, né, da questão. Eu fico preocupado em relação à alteração da outra lei. Se não tiver nenhum problema lá, não tem galho. Só o problema é fazer a autorização, talvez a outra lei não permitindo, entende? A gente vira uma confusão jurídica e essa é a minha preocupação aí. Ó. Quanto ao mérito, eu concordo com a vossa colocação com a emenda, mas fica essa ressalva em relação à preocupação com a legalidade da emenda. Por ter uma lei específica que trata da contribuição para a iluminação pública. É isso vereador, Então, eu voto, mas voto com ressalva em relação à emenda. Mas tranquilo, acho que ela tem que ir para frente.
Vereador Dado, a tua ressalva fica a minha também. Se tiver qualquer coisa, a gente derruba em plenário a emenda. Ok? Isso tem meio de resolver posteriormente. Tá bom? Então, saneado as divergências, aí colocamos o voto do relator em votação. Vereadores concordam com a instituição, contrário manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Encaminha-se os projetos e os votos ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores para dar sequência aos demais temas ativos. Damos por encerrada a reunião, deixando todos convocados, senhores vereadores, para a próxima reunião ordinária, que será realizada dia 6 de dezembro de 2021, segunda-feira, 9h30. Uma boa semana a todos. Muito obrigado. Já quase bom final de semana, né? Abraço, gente.